para nos fazer entender verdadeiramente o teu cuidado para com as nossas vidas, ó Deus, para nos fazer entender que nós não fomos feitos para viver aqui, ó Deus. O que nos espera é algo muito maior que tudo isso. Aleluia. Por isso nós te pedimos agora, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos mostre isso todos os dias, que nós possamos entender e viver essa graça abundante nas nossas Amém. vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Peço que os irmãos estejam já abrindo as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Só quero dar um aviso aqui para as crianças abaixo de 4 anos. Deixa eu te falar o que vai acontecer aqui agora. 4 anos ou 7 anos, crianças que geralmente separam. Hoje você vai ter uma lição diferente. Presta atenção, crianças. Beleza, Caleb? Beleza? O Joshua dormiu. Meninos e meninas, presta atenção aqui. Agora, a partir de hoje, é só com vocês aqui agora, com você pequeno aí. Só fala pra mim, quem tem abaixo de 7 anos, levanta a mão. Quem está abaixo de 7 anos, levanta a mão. Quero falar com vocês agora, abaixo de 7 anos. É com vocês que eu quero falar agora. Presta atenção aqui, você vai participar do culto comigo aqui hoje. Presta atenção como é que você vai fazer. Eu quero que hoje se vira, fala pro seu pai se virar, arrumar uma caneta e um papel para você. O problema é dele. Eu quero que você anote, desenhe, faça alguma coisa para anotar o que eu estiver falando aqui. Se eu falar Jesus, você vai anotar, você vai escrever, você vai desenhar Jesus. Fazer um desenho bem bonito. Se eu falar sobre, vou dar uma pista, eu vou falar sobre jumento. Verdade. Vou falar sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Você vai desenhar uma jumenta? Pode. Vou falar que Jesus montou nessa jumentinha. Você pode desenhar Jesus montado nessa jumentinha? Pode. Entendeu? No final você vai me entregar, você vai anotar seu nome e vai me entregar. Na semana que vem, o pastor traz para você com nota. Beleza? Então você vai anotar aí para mim aí. Certo? Você vai prestar atenção no que eu estiver falando. Tá ok? Certo? Ok? 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 Então vamos lá. Agora os maiorzinhos também podem anotar à vontade também. Fica à vontade também para anotar. Evangelho de João, capítulo 12. Está aí a projeção. E na projeção eu tenho uma versão que eu queria que você acompanhasse por ela. Por quê? Não que há uma versão melhor que outra, necessariamente não é isso que eu quero dizer. Mas eu acredito que a gente pode acompanhar por essa versão aqui que está na projeção, e você pode acompanhar. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aí também, ok? João 12, verso 12 ao 19. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, olha aí, crianças, ó, cumprindo a profecia que dizia: não tenha medo, povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Fica aí, Richard, pode deixar bem aí mesmo. Pessoal, porque afinal de contas nós precisamos confiar em Jesus? Ou melhor, porque para você resolver a tua vida depois daqui agora,
Você só tem uma saída: confiar em Jesus. Certo dia eu falei sobre essa dificuldade que as pessoas do mundo de hoje têm de poder acreditar que só um caminho é o correto, que não existe vários caminhos que nos levam a Deus, que somente um caminho é certo, só um. Para muitas pessoas no tempo de hoje é difícil entender isso. Nós somos da geração que entende, não, todos os caminhos levam a Deus. Nós somos da geração em que acha, não, todas as igrejas estão certas. Nós somos da geração em que fala, olha, não importa onde você vai todo dia, o que importa é que você tenha Deus no coração, e não importa qual Deus seja, o que importa é que você tenha Deus, que Deus é, não importa, não dando trabalho para os outros, já está de bom tamanho. E a gente vive nesse tempo, em que as pessoas acreditam plenamente que elas estão certas por seguir qualquer tipo de religião, e aqui eu incluo. Tem pessoas que se acham certas apenas porque são presbiterianas, apenas porque nasceu na igreja presbiteriana, apenas porque é velho de crente, apenas porque ouviu Augustus Nicodemos, apenas porque ouviu Ricardo Agreste, porque ouviu Hernandes Dias Lopes, porque ouve só a nata das teologias, porque estudou teologia. Porque aí se acha assim, pronto, estou satisfeito, estudei teologia, estou na igreja certa e está tudo certo. Nós podemos aplicar isso a outras denominações também. Se você é de outra denominação, aplique isso também a você, a outra denominação. A nossa denominação, nós não podemos achar que por fazermos parte dela, está tudo certo. Porque Jesus não disse assim, a igreja presbiteriana é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ela. Ninguém vem ao Pai senão por ela. Do mesmo jeito que não citou igreja nenhuma. Porque o caminho era Cristo. O caminho é Cristo. E esse texto que nós lemos, ele está exatamente naquele contexto que nós iniciamos na semana passada. Quando Jesus vai para a casa de Maria, Marta e Lázaro, depois de ter ressuscitado Lázaro dos mortos, aquele feito extraordinário, Lázaro sai para fora depois de 4 dias morto, 4 dias no túmulo. A Marta, preocupada que Jesus ia fazer, e abre aquele túmulo, o mau cheiro ia exalar, e de repente vem, alguém tira a pedra e sai Lázaro lá com as ataduras, vivo, milagrosamente. Os religiosos daquele tempo ficam assustados. Se você olhar na sua Bíblia mesmo, você vai encontrar aqueles religiosos daquele tempo extremamente perturbados, porque como é que esse homem faz isso? Como que esse homem age assim? Como que esse homem vive assim? Como que esse homem conseguiu fazer esse feito extraordinário? Esse feito exagerado, esse feito. Aí junta Maria lá na casa deles e com Jesus lá, e derrama um bálsamo, um óleo muito precioso. Quem estava aqui na semana passada, quantas diárias de um jornaleiro valia o óleo que ela derramou lá? 300 diárias de algum profissional da imprensa da época. 300 diárias. Mas pensa, um diário de um pedreiro, R$200, 300 delas era o valor do óleo que ela derramou sobre Jesus, antevendo o que aconteceria com Jesus uma semana depois, que era a sua morte. Que era a sua morte e em seguida a sua ressurreição. E aí o que acontece aqui é que Jesus volta de Betânia para Jerusalém, um lugar que era um risco de vida dele. Ele tinha fugido de lá no final do capítulo 11. Se você ficar com a sua Bíblia aberta, você vai perceber isso. Olha na sua Bíblia, tá? Lá no final do capítulo 11 ele vai embora, porque o pessoal queria apedrejar ele. Por quê? Ele matou alguém? Ele roubou? Não, porque ele ressuscitou Lázaro. E o povo estava fascinado com os ensinos dele, porque os ensinos dele eram realmente deslumbrante. Fazia sentido. Não era como os religiosos que falavam e nada mudava naquelas vidas. O ensino de Jesus confrontava pecado, mudava caráter, era audacioso ao falar. Esse era o ensino de Jesus, duro e amoroso ao mesmo tempo. Jesus era assim. Jesus foi assim. E aí quando Jesus foge, nesse momento ele já está voltando, mas era loucura ele voltar para lá, porque ele ia morrer.
Ele ia morrer se ele voltasse para lá. O pessoal já tinha jurado ele de morte. E no momento que ele volta, acontece esse feito que nós acabamos de ler. Quando ele chega naquele tempo, naquele momento, acontece justamente isso. E nesses acontecimentos, nós encontramos no mínimo 3 razões pelas quais eu e você podemos crer em Jesus, ou devemos decidir hoje confiar verdadeiramente, inteiramente e unicamente em Jesus. Olha aí no versículo 12, olha o que diz o versículo 12. Primeira razão está aí, ó. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes tinham vindo para a Páscoa. Uma grande multidão de visitantes tinham vindo para a Páscoa. Muita gente foi para aquele evento, que era a Páscoa. Um dado importante que você precisa saber nesse texto aí, como fala grande multidão, a gente pensa multidão, que multidão depende do referencial, né? Que é multidão de quê? Tem 300 pessoas. Tem um dado histórico de um homem chamado Joséfo, que ele relatou essa festa aqui no ano antes da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Ele relatou esse dado aqui mais ou menos no ano de 64 a 66 depois de Cristo. Você sabe quantas pessoas estavam reunidas em Jerusalém nesse mesmo dia, de fora para Jerusalém? 2,7 milhões de pessoas. Só fora aqueles que já moravam e aqueles que não eram contados como enfermos, e naquele tempo não se contava as mulheres. Os dados que eles têm eram 2,7 milhões de pessoas. O que estava acontecendo aqui? Milhares de pessoas. Vamos jogar assim, 2 milhões para fazer uma média baixa de pessoas que estavam nesse dia aqui. 2 milhões de pessoas prontas para a festa judaica da Páscoa. E o que tem a ver isso? Se é festa judaica, estava cheio de fariseus, de saduceus, de essênios e de zelotes, que eram os religiosos da época, aqueles que haviam prometido matar Jesus, que haviam prometido que iam apedrejá-lo até a morte. E curiosamente, Jesus, ele não se dá por vencido, e ele vai para lá. O curioso é que ele vai sabendo daquela festa enorme, que estava reunido todos os seus inimigos, todas as pessoas que iriam matá-lo, e ele sabia disso, mas ele vai para lá. Seria mais natural ele esperar passar essa festa para depois ir esparramar o povo. Não, mas tinha que juntar gente, e ele vai lá. Ele ia morrer. E aqui eu encontro a primeira razão pela qual nós precisamos e podemos crer em Jesus. E a primeira razão é que Jesus, nós podemos crer nele, é porque ele se entregou voluntariamente à vontade do Pai. Jesus, ele se entrega em primeiro lugar voluntariamente à vontade do Pai. Se Jesus se entregou voluntariamente à vontade do Pai, logo não foi ninguém que matou Jesus. Jesus se entregou para a morte. Notem, essas pessoas às quais Jesus vai até elas, essas pessoas às quais Jesus vai ali, Jesus poderia calar tudo. A voz de Jesus poderia pôr fim a qualquer que fosse o levante daquele povo. A palavra de Deus lá em Colossenses fala que o Senhor Jesus tem nas suas mãos toda a criação. Tudo foi criado pela palavra de Jesus. Jesus teria poder para extirpar seus inimigos, mas ele vai até a morte. Você sabe qual que é o fim desse dia? O fim desse momento era que alguns dias depois, Jesus iria para a cruz. Ele sabia disso, e ele não hesita, ele vai como ovelha muda ao matadouro. Voluntariamente ele vai lá. Voluntariamente ele vai se entregar. E aí surge a pergunta, mas
pastor, por que Jesus não resolveu isso de uma vez por todas, aniquilando o pecado com a sua palavra? Porque o plano do Pai, de Deus Pai, a primeira pessoa daquilo que nós chamamos de Trindade, estabeleceu um plano a qual cumpriria ele, a vontade dele, entregar o seu filho para morrer pelos pecados da humanidade. Nós não sabemos daquele texto de João, quando João, no capítulo 1, João Batista, diz: quando ele vê Jesus, o que ele olha para Jesus e diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele aponta esse sinal, João Batista está dizendo, do mesmo jeito que no Antigo Testamento, voluntariamente os adoradores entregavam cordeiros e ovelhas para sacrificar pelos seus pecados, Deus Pai estabeleceu um plano para entregar o seu próprio Filho por amor de pessoas que viessem a crer em Jesus. No Antigo Testamento você vai olhar um sacrifício iminente, que é o sacrifício de Abraão com o seu filho. Presta atenção, sai o papai. Criança, agora é com vocês aqui, ó. Tem uma história na Bíblia que diz assim: o papai pegou o filhinho dele. Deus mandou o papai pegar o filhinho dele, um pai pegar o filho dele, e pegou o filhinho, jogou dentro do cavalinho e foi embora para sacrificar o filho, para matar o filho a Deus, dedicar o filho a Deus. Lá no meio do caminho, a hora que ele levanta a espada para cortar a cabeça do filho, Deus aparece. Sim, como que Deus apareceu? Uma voz do céu aparece. E a hora que essa voz aparece, fala assim: Abraão, não faz isso. Não faz isso. Deus providenciou o cordeiro para ser sacrificado. Aí imediatamente ele olha para o lado. O que tem? Um cordeiro. E aquele cordeiro é sacrificado no lugar de Isaac. Você sabe qual era o ensino que estava lá? Lá em Abraão? O ensino era: o pecado gera a morte para o homem. O homem está condenado a morrer. Não era para ser assim. No entanto, Deus não deixou assim. O que Deus fez? Ofereceu voluntariamente o seu filho para morrer em nosso lugar. E o seu filho obediente foi até a cruz. O que Deus estava falando, pai e mãe, lá para Abraão, quando ele entrega o cordeiro, quando ele mostra aquele cordeiro, ele estava falando assim: do mesmo jeito, Abraão, que você não mediu esforço para entregar o seu filho a mim, seu filho não morrerá, mas o meu morrerá. Eu vou entregar o meu filho para salvar a tua geração. Foi isso que ele queria dizer quando ele disse para Abraão em Gênesis capítulo 12: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu tenho um plano. Deus tem um plano e Jesus abraçou esse plano verdadeiramente. Ele morreu na cruz pelo teu pecado, perdoando tudo na cruz. Tudo foi perdoado e ele não fez isso porque foi pressionado. Ele fez isso voluntariamente. Ele foi lá voluntariamente, se sacrificou. A Páscoa que aqueles judeus aqui estavam comemorando, dias depois seria a grande Páscoa do céu. Porque os cordeiros, os animais mortos, não se comparariam ao sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, que foi morto na cruz, entregue pelo próprio Pai. Por que você tem que crer em Jesus? Porque Ele fez isso por você. Ninguém nesse mundo vai fazer isso por você. Nenhum santo, nenhum dos apóstolos, nenhum foi capaz de morrer por outros. Eles morreram pela causa do Evangelho, mas eles não morreram para perdoar pecado dos outros. Porque quem fez isso só foi Jesus. Jesus morreu e perdoou o pecado dos seus discípulos. A morte de Jesus perdoou o seu pecado. E Ele fez isso voluntariamente. Por que crê em Jesus? Porque Ele
voluntariamente satisfaz a vontade do Pai. Mas uma segunda coisa também, uma segunda razão também que nós encontramos, o versículo 13. Olha o que diz aí o versículo 13. Dá um clique aí, Richard. Versículo 13. Tomou ramos de palmeiras. Presta atenção aí, meninos, ó. Crianças. Ramos de palmeiras. Desenha o ramo aí, então anota o ramo de palmeira. Ramos de palmeiras, e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o rei de Israel. O que está acontecendo aqui? Ramos de palmeiras era um ritual usado para exaltar e enaltecer grandes celebridades. Então, quando acontecia por muito tempo, foi acontecendo essas ações no mundo. Acontecia isso no mundo grego, né? E isso vai passar também para os romanos. Isso também vai passar para os romanos. Há relatos na história da igreja de que toda vez que chegava um rei, ia chegando na cidade, o povo parava e pegava os galhos, as ramas de palmeiras, que era fácil de encontrar, e eles iam exaltando na frente, né, fazendo uma caminhada, uma via com esses ramos de palmeiras, adorando aquele que estava chegando. Também era um ritual para aquelas pessoas que eram os grandes vencedores de guerras. Então, quando chegava grandes vencedores de guerras nas cidades, depois de não sei se você já viu, né, os relatos. O Brasil não é um país de guerras externas, né? Temos guerras internas, mas as guerras externas, né? Quando nós vemos isso muito nos Estados Unidos, né? No mundo ocidental, quando os pais têm que se desligar da sua família e a família fica chorando. Não sei se você já viu aqueles relatos dos pais e vídeos, né, no YouTube dos pais quando eles retornam e eles fazem surpresas para os seus filhos. Tem um relato do menino que está ali no jiu-jitsu ou taekwondo, não sei, numa luta, e brincando com o seu professor. De repente o professor dele venda os olhos, e aí o pai dele entra com o uniforme, e aí eles começam a brigar e a lutar com o pai, e aquela alegria toda, né, normal dele ali no taekwondo. Hora que ele descobre, sente ou ouve a voz do pai, ele vai ao abraço do seu pai, né? Esse é um jeito ocidental, né, de abraçar, de tocar. Por isso que para o brasileiro é muito difícil o distanciamento. Para o mundo ocidental é muito difícil o distanciamento. Nós somos muito do toque, nós somos muito sinestésicos, né? Nós gostamos disso. Para nós é mais complicado. Para o oriental eles se lidam um pouco melhor com isso. Como que era o ritual deles lá? Não era abaixar, não era abraçar, mas era fazer os rituais para aqueles homens de guerra que haviam chegado, fazer festa na cidade. Chegou os nossos guerreiros, venceram a guerra, chegaram vivos. O que eles estão fazendo aqui quando chega Jesus? Milhares de pessoas pegam os ramos e vão celebrar Jesus. Por que eles estão fazendo isso? Quem são essas pessoas que estão fazendo isso? É importante a gente saber. As pessoas que estão motivadas por isso, eram as pessoas que tinham visto, melhor dizendo, o milagre na casa, no túmulo de Lázaro. Eram pessoas que já tinham ouvido falar de Jesus, e eles não têm outra saída senão ir lá e reconhecer esse Jesus a qual estava chegando na casa deles. Só que aqui entra uma coisa interessante, porque eles usam um termo, que é esse termo aqui, ó, Hosana. Não sei se você já ouviu esse termo em algum lugar, mas esse termo, ele indica: dá-nos hoje a salvação, salva-nos de verdade. Eles exaltam ele como rei e falam: vem aqui, nos dê a salvação, salva a nossa vida, Senhor. O Senhor é o nosso Salvador. Isso é uma reverberação do Salmo 118, verso 25 ao 26, que diz: ó Senhor, por favor, salva-nos. O termo é o mesmo, naquilo que se chama no Antigo Testamento de Septuaginta, versão grega do Novo Testamento. Ó Senhor, dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. A reverberação disso era: aqui está a nossa salvação. O que eles estavam dizendo com aqueles ramos de palmeiras? Jesus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso vitorioso, Ele é o nosso Rei.
Ele é o guerreiro que venceu. Dá-nos hoje a salvação. E aqui nós encontramos a segunda razão. Por que crer em Jesus? Porque Jesus, ele é reconhecidamente na Escritura como o único que de fato pode trazer a você salvação. Nada nesse mundo, você não vai encontrar salvação nesse mundo, no seu sucesso financeiro. Você pode melhorar financeiramente, você pode se tornar rico, milionário, bem sucedido no mundo profissional. Nós falamos isso ontem. Começou nos anos 60 e 70 um levante muito grande das mulheres no mercado de trabalho. E uma frase de Simone de Beauvoir que se tornou muito impactante nos anos 60 e 70, se tornou o grande lema das mulheres. O grande lema das mulheres. Que era aquela afirmação dela, que as mulheres precisam encontrar-se economicamente, serem livres, encontrarem liberdade econômica. Elas precisam estar assumindo a dianteira da vida, da sociedade. E ainda ela dizia, os filhos são um impasse para as mulheres. Isso diz Simone de Beauvoir. Pensamentos que estão sendo manifestados no nosso tempo dessa mulher, você não tem noção. E ela dizia isso, que para a mulher se tornar bem sucedida, sabe o que ela precisa? Não casar e não ter filho. Porque os filhos são um problema para a mulher. Nos anos 70 o que surge? Pílula. Justamente para como blindar aquilo que Deus deu, não somente a mulher, mas a família, filhos. Salmo 128 vai dizer o quê? Que o sucesso seu, o sucesso, a felicidade se encontra numa reverência a Deus, numa intimidade com Deus, e aonde ele se estabelece? No seu relacionamento familiar. Quando você estiver velho, como meus pais já estão com mais de 60 aí, já tem netos, a alegria dos meus pais, quem é avô aqui sabe, a sua alegria é chegar na sua casa e ver seus netos. Seus netos chegaram, dinheiro não paga. Eu vejo a cara do meu pai e da minha mãe quando eles veem os netos chegando, isso é alegria. E o Salmo 128 termina dizendo assim: feliz é você, que Deus vai abençoar você como? Você vai ter a graça de poder ver os filhos dos seus filhos. Olha só. Aí chega alguém falando que a mulher não deve ter filho. Aí tá, mulher empoderou, né? E não é contra a mulher tem que trabalhar mesmo. Provérbios 31 diz que a mulher tem que trabalhar, pode ser grandes empresárias e bem-sucedidas, mas o termo está querendo dizer assim: existe uma pesquisa com 3.000 mulheres feitas num determinado local. Essas 3.000 mulheres disseram que 83% dessas 3.000 mulheres disseram que elas se consideram melhor financeiramente e materialmente do que suas avós. Mas quase 60% disse que se considera mais infelizes do que suas avós. A pergunta é: trouxe felicidade o empoderamento feminino? Os homens que estão aí acelerados, traz felicidade? Estar no mercado de trabalho, trabalhar a semana inteira, viver correndo atrás, traz felicidade? De fato. Ou nós vivemos a luta do dia a dia? Tem homens entregues à depressão, que passaram a vida inteira trabalhando, tudo está indo por água abaixo, a depressão corrói, o pânico, o medo, a doença chega, o cansaço vem. Mulheres que não aguentam mais tanta crise de ansiedade, estão a ponto de estourar, qualquer coisa é motivo para estourar em casa. Você sabe por quê? Porque a única coisa que vai salvar a nossa vida de verdade é Jesus. Não é nosso sucesso profissional, não é nosso dinheiro, não é o bem-estar familiar, não é suficiente o bem-estar familiar. Porque mais cedo ou mais tarde você vai lidar com a crise lá na sua casa. Pastor, minha família é uma bênção. Mais cedo ou mais tarde você não a tem. Seus pais vão embora. Seus filhos vão casar e vão embora. Seus netos passam as férias com você, depois passa 4, 5 meses longe. E você vai ter uma boa fase. E é importante, Deus se estabelece ali. Mas entenda, a sua salvação, a nossa salvação, não é as coisas que nós temos, mas é o Senhor Jesus. A quem tenho eu no céu além de ti?
E não, é uma canção. E não há na terra quem eu queira mais que a ti, Senhor. Pedro diz isso: Senhor, para onde iremos? Ou para que iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Talvez o que a gente precisa cantar todo dia, aquela canção muito bonita, que diz assim: Senhor, aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir tua voz, me chama para perto, me chama para perto, Senhor, porque só assim que eu não me sinto só. Se você não se entregar a Jesus, o que eu quero dizer é que você vai chegar um momento que você pode estar rodeado de gente na sua casa, na sua vida, mas você vai se sentir só, porque só Jesus pode satisfazer o teu coração. Só Jesus pode encher a sua vida, porque só Ele é a sua verdadeira salvação. Mas existe uma terceira e última razão pela qual nós podemos crer em Jesus. E aqui está o que a criançada vai saber agora. Olha só isso aqui, ó. O Richard vai nos ajudar lá agora. Olha só. Agora eu quero que você desenhe isso aí, ó. Se você não desenhou ainda. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenha medo, povo de Sião. Vejam o seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Isso aí é uma referência de Zacarias capítulo 9, verso 9 ao 11. Lá em Zacarias capítulo 9, versos 9 ao 11, tem essa referência, e ela faz umas afirmações interessantes, que eu quis resumir para vocês. Porque lá está falando da futura vinda de um rei humilde. E esse rei humilde, ele tinha algumas coisas que estavam associadas a ele. E quando a gente vai estudar esse texto de Zacarias, esse curto bloco desses versículos do 9 ao 11, você vai perceber algumas características desse rei humilde. Por que Jesus é humilde? Geralmente, os reis de guerra chegavam nos cavalos brancos, chegavam nas carruagens. Jesus, o que ele escolhe? Nem um jumento era um filhote de uma jumenta. Era um jumentinho qualquer que alguém pegou para ele. Quem montava nisso era escravo. Os grandes reis, os grandes guerreiros, tinham os grandes e maravilhosos alazões, os grandes cavalos. Agora Jesus monta num jumentinho, demonstrando e cumprindo exatamente o que havia falado Zacarias. E a vinda desse rei era associada àquela em Zacarias. Primeiro, ao fim de guerra. Quando olhamos para Jesus, Jesus vem, e o que ele põe fim? A guerra minha com Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos, que a nossa vida, nós estávamos como que o nosso pecado guerreava, a nossa vida ficava em constante conflito contra Deus. A nossa vida estava era confrontante com a vida que Deus estabelece para nós. Os nossos pecados fazem guerra contra Deus. Aí vem o rei humilde, o que ele faz? Põe fim à guerra. Quando nós cremos em Jesus, o que ele faz? Põe fim à guerra. Segundo, Jesus, o rei humilde lá em Zacarias, também vem trazendo uma proclamação de boas notícias. Era o sujeito que chegava, o grande rei chegava: nós vencemos. Agora sim o reino está estabelecido. Agora sim o reino é nosso. A vinda de Jesus veio fazer exatamente isso. O rei humilde, que estava montado naquele jumentinho, veio trazer a proclamação das boas novas, que agora você não precisa mais sacrificar nada. Agora é graça, é favor pleno de Deus na sua vida. Deus te entende, Deus sabe das suas limitações, Deus conhece os seus pecados. Agora você tem novas oportunidades, uma nova vida. E lá também Zacarias fala que essa possibilidade das boas novas é fruto de um sangue, de uma aliança. Nós fomos unidos. Quando Jesus está na ceia,
O que ele faz? A hora que ele pega o cálice, ele levanta o cálice, ora a Deus e fala: este é o quê? O cálice da nova aliança do meu sangue. O que está acontecendo aqui é que a terceira razão pela qual nós podemos crer em Jesus, que Jesus é o rei humilde que Deus havia prometido. Jesus, lá em Mateus capítulo 11, depois você pode abrir na sua Bíblia aí e ler, verso 28 ao 30, texto que a gente sabe muito bem: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e o quê? E humilde de coração. Você sabe por que Jesus estava falando isso para aquelas pessoas? Porque aquelas pessoas estavam cansadas de liderança hipócrita e arrogante, presunçosa, que se achava melhor do que o povo. O cansaço lá não era cansaço de enfermidade física, não era cansaço de crise financeira, não era cansaço de governo corrupto. O cansaço lá era da liderança religiosa. Não aguento mais. Era o povo cansado de ir para a igreja. Vou traduzir isso para nós. Era o povo cansado de ir para a igreja e nada mudar na sua vida pessoal, de não resolver os conflitos internos do coração. Eram pessoas que estavam cansadas disso, e ela só tem uma saída: se entregar a Jesus, que é humilde, e o senso de humildade está aqui nele, agindo assim, vindo a um jumentinho, não vindo num cavalo branco. Ele está aqui inaugurando o reino, ele está aqui inaugurando o milênio das boas novas. Então não temos que esperar mais anos. O reino é hoje. Tem pessoas se convertendo hoje, se rendendo a Jesus hoje. E nós temos diante de nós o grande desafio de olhar para esse Jesus e vê-lo assim. E esse rei humilde é o rei que se compadece de nós da seguinte forma. Porque lá em Mateus capítulo 28, capítulo 11, verso 29, vai dizer assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. Eu falo tanto disso, eu preciso tanto reafirmar isso no meu coração. Eu explico tanto esse versículo, eu preciso todo dia. Quando Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, a palavra jugo significava canga, das cangas de bois. O que Jesus estava falando assim, e todo carro de boi, ele precisa de um boi manso e um boi chucro. O boi chucro sempre está acompanhado de um boi manso. Sempre um carro de boi. Naquele tempo, o que Jesus estava falando para ele, assim: olha, eu sou o manso e humilde, põe sobre você a minha canga, que eu estou do teu lado. Você tem ideia do que é isso? Isso aí é Jesus compartilhando com você dos seus problemas. É Jesus compartilhando das suas lutas pessoais, das nossas dificuldades, das nossas dores diárias. É Jesus sabendo o que está acontecendo no nosso coração, lidando com as lutas, sabendo dos meus choros, das minhas angústias, das noites mal dormidas, da necessidade que eu tenho de amadurecimento, da necessidade que eu tenho de mudança de vida. E Jesus sabe que você precisa mudar, Jesus sabe que você precisa de transformações, essas transformações que você tem que lidar das suas fraquezas, das suas lutas pessoais, e que você sabe que isso tem que mudar. Jesus sabe disso, e o que Ele está te chamando é: venha para mim, porque eu vou ensinar você. Não fuja de mim, não fuja das oportunidades de crescer comigo. Pare de fugir, pare de viver fugindo, pare de viver como Adão, quando descobre o pecado dele, e que Deus chega diante de Deus. O que o pecado faz conosco em primeiro lugar? Fugir de Deus e das coisas de Deus. É isso que o pecado faz com a gente. Foi exatamente essa primeira atitude de Adão, quando ele ouve Deus chamá-lo. Ele estava tão entregue ao pecado. Qual foi a razão dele? Qual foi a saída dele? Fugir. Tanto que ele fala para Deus: eu te chamei, por que você não veio, Adão? Fala: Senhor, eu descobri, eu ouvi o Senhor chamar, mas eu estava nu. O meu pecado, a minha falha, os meus erros, os meus interesses, a minha vida. E Deus pega e faz o que com ele? Com mansidão, tira as vestes de folha e coloca as vestes de pele de animal. O que teve lá para ter pele de animal? Sacrifício. Lá na criação já houve sacrifício. Quem pode tampar a sua nudez?
espiritual é Jesus Cristo, o Rei humilde que Deus havia prometido. O que nós concluímos com isso? Olha a conclusão. O próprio texto nos traz. Muitos já tinham visto Jesus quando mandou Lázaro. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e ressuscitou dos mortos. E contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus porque tinham ouvido falar desse sinal. Então, os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Aqui nós temos duas atitudes diante dessas verdades a respeito de Jesus. Uma da grande multidão que se aproxima de Jesus e deseja se aproximar e de ouvir mais de Jesus, e aqueles outros que não quer fazer nada, não podia fazer nada diante dessas verdades. E o que eles fazem? Olham e com um olhar de reprovação a Jesus. Nós não podemos fazer nada contra ele, muito menos nos juntar com ele. E daí nós tiramos duas aplicações para a nossa vida. A primeira delas: você pode sair daqui hoje confiando inteiramente em Jesus como seu único Salvador. Você pode sair daqui hoje confiando de verdade: Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Eu confio nele, eu me entrego totalmente a ele de verdade, sem hesitar. Ou você pode sair daqui hoje achando um absurdo esta visão de que apenas Jesus pode salvar você. Esse negócio de muita gente, de só um caminho, não serve. Então, primeiro, você pode sair daqui hoje confiando inteiramente em Jesus. E segundo, você pode sair daqui hoje achando um absurdo o fato de Jesus ser o seu único Salvador. E uma pergunta: por qual caminho você está decidido a seguir? Por qual caminho? Vou chamar o Gustavo aqui à frente e o Leandro para a gente